Nesse vídeo eu vou mencionar alguns filmes de terror sobre lobisomem, porém que não são tão conhecidos. Nesse vídeo eu não vou dizer se ele é extremamente bom, bizarro, coisa do tipo, mas sim trazer uma análise mais sem spoilers e mostrando cenas do trailer. O Air 2013 é uma obra lançada em 2013 que traz uma abordagem que muitos consideram brutalmente realista e até singulares já feitas sobre o mito do lobisomem, mas distanciando completamente de lado gótico, folclóricos ou romantizados. Esse filme estrutura-se primordialmente como um denso thriller policial onde a narrativa trata a figura do monstro em vez de ser uma maldição mágica que é originada sob a luz da lua cheia, é mais tratado como uma condição clínica, anatômica, algo ali meio que da mente mesmo. E inclusive a trama traz vários cenários de investigações criminais e também procedimentos forenses com o terror visceral, que choca pela sua proximidade com o lado mais real que conhecemos. Mas na minha opinião, um dos elementos que é destaque nesse filme, as imagens que reside nas transformações violentas e mais realistas, onde, por exemplo, temos a degradação física humana mais dolorosa e como vocês podem ver essas imagens aí. E isso tudo é bem interessante porque traz uma metamorfose, talvez essa seja a palavra mais correta de utilizar, orgânica, onde, por exemplo, se assemelha a um surto médico extremo e até letal. E outra opinião que eu tenho também é a maestria de um clima de suspense denso que emula até de um jeito interessante a atmosfera de filmes mais investigativos e sombrios. Bom, mas para coroar toda essa escalada de tensão, como vocês podem ver nesse trailer, esse filme entrega uma narrativa que, por mais que seja baseado em investigação, o roteiro nos traz várias expectativas, mostrando esse caos em meio ao lobisomem, confrontos e também outras coisas, como vocês podem ver aí na tela. Com o decorrer do filme se torna reviravoltas em toda essa trama, que vai expondo a verdadeira natureza da ameaça e toda aquela parte mental que é tratada durante o filme. Bom, mas esse talvez seja um filme bem interessante para você assistir. Seguindo essa linha insana aqui, a gente tem um filme que foi lançado em 2014, onde o cinema de terror recebeu uma obra que várias pessoas estabeleceu como um certo filme clássico com uma história profundamente mais emocional e também violenta sobre um veterano que está enfrentando um lobisomem. Porém, essa narrativa, ela acompanha Ambrose, um personagem ali que se muda para uma pacata comunidade, talvez essa seja a expressão de dizer, de aposentado, onde incidentes e coisas questionáveis começam a acontecer e assim dizimando a população idosa. E o grande triunfo, pelo menos na minha opinião, de todo esse filme é que a produção, em vez de trazer um jovem indefeso, temos ali o personagem principal, um homem idoso, cego e amargurado, e ele é basicamente um combatente veterano que encara a ameaça do lobisomem, e ele vai em volta de jornadas pessoal. A obra se banha na atmosfera melancólica, sombria, que vai muito além do simples medo de um monstro aparecendo na escuridão. E sem contar que esse cenário, que temos o personagem principal, o idoso, é claramente um poderoso pano de fundo onde podemos discutir também sobre o abandono social e a parte da degradação física imposto pela idade. E agora, mostrando aí um pouco desse lobisomem, ele traz um tom mais maduro, onde o filme rejeita aquela CGI insana e maluca e bizarra, e a produção aposta nas fichas do efeito práticos e resgatando, por exemplo, a magia de grandes clássicos dos anos 80. E assim, o design da criatura, pelo menos na minha opinião, ela é um pouco assim grotesca e fisicamente é detalhado, e pelo que eu encontrei também utilizou um certo traje ou animatrônico que ajudou a aparecer esse monstro mais real.
Mas seguindo o terceiro filme aqui, chegando no início ali dos anos 2000, temos Dog Soldiers, que lançou em 2002. Foi lançado por um cara conhecido como, o nome dele, né, é Neil Marshall, que ao longo das décadas, ele foi um verdadeiro pilar do cinema de terror e ação, porque ele retratava de uma forma mais sufocante o desespero cru de um esquadrão de soldados britânicos completamente cercados por uma matilha de lobisomens. E na minha opinião, esse é um dos filmes mais fortes aqui dessa lista maluca que eu fiz, porque ele é marcante, que nos traz um esquadrão armado que não importa as armas que eles têm, os lobisomens nesse filme são bem implacáveis, insanos e acaba trazendo um pavor a níveis absolutamente grandes. Pelo menos o filme vai introduzindo a forma lobisomens gigantes e ameaçadores que, sem qualquer sombra de dúvidas, dependendo do ângulo e da imagem, eles são um dos designs de criaturas mais bizarros assim, pelo menos dependendo da ocasião, porque tem certas cenas que eles parecem até artificial, porém tem outras que realmente dão aquele medo. E sem contar que uma opinião que eu tenho é que o roteiro foi muito bom, porque ele nos traz aquela presença pesada do lobisomem e um senso de perigo real e até imediato, onde essas criaturas são monstruosidades gigantescas e simplesmente têm uma inteligência tática, e cada choque direto, ou melhor dizendo, né, batalha entre o esquadrão e as feras é uma demonstração de força esmagadora. E na minha opinião também, cara, algo bem interessante desse filme é analisar que simplesmente um esquadrão de soldados que são treinados com táticas militares e também treinados em intenso combate se tornam meras criaturas fracas em torno desses lobisomens predadores alfas bem insanos e bizarros. Bom, mas então é isso, esse foi um pouco de análise e também algumas dicas de filmes de lobisomem que não são tão conhecidos, porém nesse vídeo eu não quis dizer qual é o extremamente bom, o melhor e tal, mas sim trazer uma análise e despertar uma certa curiosidade em quem assiste esse vídeo. E assim, se caso você tenha tido interesse, é só pesquisar o nome dos filmes e assim fazer uma jornada ali de pipoca misturada com assistir filme lobisomem. Ficou estranho essa frase do roteiro, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Então muito obrigado por ter assistido e tchau.